Saúde os irmãos na paz do Senhor. Dizer da alegria de estar nesse altar, nessa tribuna por mais uma vez. Louvar a Deus a vida do pastor Xavier e os demais irmãos que aqui estão para esse culto de amigos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 41. Enquanto você acha o capítulo 41, eu quero dizer da minha satisfação de rever algumas pessoas que há muito tempo não havia. A dupla Miriam e Milene, a qual fez parte do meu ministério por alguns tempos. Fizemos missões juntos e muitas vezes, quando nós fazíamos missões, às vezes faltava do pregador e elas complementavam com os louvores e o trabalho ficava perfeito. Nosso amigo Diácono André, também é uma satisfação em revê-lo, e demais irmãos, não vou citar o nome de todos para não cometer algum crime esquecendo de alguém, mas muita gente aqui que há muito tempo não havia e estamos nos reencontrando hoje. E dizer que o pastor Xavier, no final desse culto, tem uma surpresa. Ele disse: se eu quisesse falar, eu falasse, mas eu não vou falar porque Jesus guardou o melhor para o último, para o final. Então, ache aí Gênesis capítulo 41 e o versículo 45. Versículo 45, nós não vamos ler todo, vamos ler só a primeira parte, que diz assim: e chamou o faraó o nome de José, Zefenate Paneia. Faraó chamou José de quê? Zefenate Paneia. Agora folie um pouquinho e ache o capítulo 45. Capítulo 45 e o versículo 3. E você vai ler também só a primeira parte, que diz assim: e disse José aos seus irmãos: eu sou José. José disse aos seus irmãos: eu sou José. Mas Faraó chamou ele de quê? De Zefenate Paneia. Faraó chamou José de Zefenate Paneia. Mas José disse aos seus irmãos: eu sou José. Pode fechar sua Bíblia. Eu quero trazer uma palavra a respeito desse homem que tem uma biografia riquíssima, uma história recheada de detalhes, muito rica em conteúdo. E Faraó exalta José, chamando ele de Zefenate Paneia, que quer dizer revelador de sonhos, ou homem de revelações. Ele recebe uma honra do faraó, mas na primeira oportunidade ele chega diante dos seus irmãos e disse: eu sou José. Portanto, a biografia de José ela nos traz muitos ensinamentos. José viveu 110 anos e a sua vida foi dividida em 3 etapas. Do nascimento aos 17, viveu o anonimato. Dos 17 aos 30, José viveu 13 anos de perseguição.
Mas dos 30 aos 110, José viveu dias de honra. Ou seja, aqui vem a primeira lição que José deixa para toda a igreja. Qual é maior? 80 de honra ou 17 do anonimato? É maior 80 ou 13 de perseguição e luta? Lógico que é 80 de honra. Ou seja, é maior a honra que Deus tem separado para os filhos dele do que o anonimato e a perseguição e a luta. Ou seja, os seus dias de honra estão vindo por aí, porque sua luta é grande, a sua perseguição é incansável, mas os dias de honra já estão vindo por aí. Os dias de honra é bem maior do que o anonimato e as perseguições. José nasceu por obra de um milagre. Por quê? Porque sua mãe era estéril. Raquel não podia ter filho, mas José nasceu de Raquel. Quando José nasce, ele abre um precedente na vida de Raquel muito grande, porque José nasceu como divisor de águas para abençoar a sua mãe, para abençoar seus irmãos e para abençoar uma nação inteira. Então ele nasceu para dar um precedente na vida da sua mãe. O nascimento de José, Raquel tem 4 palavras que permeiam a vida dela até hoje. A primeira palavra que permeou a vida de Raquel foi quando no capítulo 22, no capítulo 30, o versículo 22 diz que Deus lembrou de Raquel. Depois Deus ouviu Raquel. Deus abriu a madre de Raquel e Deus tirou a vergonha de Raquel. Essas 4 palavras levou Raquel a expandir o nome de Deus em todas as alturas, porque Raquel passou a dizer: Deus ouve oração de crente, Deus respondeu a mim, Deus abriu as portas para mim e Deus tirou a minha vergonha, porque o que eu não tinha, agora eu tenho. O que eu não podia ter, agora eu tenho. O que não podia existir, agora está existindo. Raquel agora tem um filho nos braços e ela mesma colocou o nome de José. José quer dizer acrescenta a mim. O nome de José quer dizer acrescenta-me, Senhor. Por quê? Porque ela não podia ter, agora teve. Ela disse: pelo fato de eu ter, me acrescente mais um. E Deus acrescentou e nasceu Benjamim de Raquel. Só que tem um detalhe: você só escuta falar de José no nascimento. No capítulo 30, você ouviu falar nos versículos 22, 23 e 24, a história do nascimento de José. E nos capítulos 31, 32, 33, 34, 35, 36, ninguém vê falar em José. Por quê? Porque José está vivendo um anonimato. Ninguém sabe quem é José, ninguém vê falar de José. Mas nem por isso José deixou de crescer, nem por isso José deixou de se fortalecer, nem por isso José deixou de viver. Mas ninguém falava nele, mas ele estava crescendo e vivendo e se fortalecendo. Ninguém falava em José porque a bola da vez era Rubens, Simeão, Zebulon, Naftali, Dan, os irmãos, seus irmãos mais velhos. Ninguém falava em José. Só que no capítulo 37,
Aí o pai de José resolve fazer uma túnica. O pai resolve fazer uma túnica. E eu vou desfazer aqui. Eu vou desfazer algumas mensagens de pregação que eu já ouvi alguém pregar, em dizer que aquela túnica que Jacó fez, eu vi alguns pregadores dizer que aquela túnica foi de Abraão, foi feita para Abraão, passou para Isaac, de Isaac para Jacó, e de Jacó foi passada para José. Mas no capítulo 37, no versículo 3, diz: e Jacó fez uma túnica. Jacó fez uma túnica. Só que quando Jacó está preparando, está fazendo a túnica, os seus irmãos, os irmãos de José, estão no pátio da tenda, disputando quem seria o ganhador daquela túnica. Os irmãos, eles discutiam entre eles para saber quem seria o dono da túnica que Jacó construía. E José não tinha nem ideia do que estava acontecendo. José não sabia nem qual era o motivo daquela discussão. E enquanto os irmãos brigavam por aquela túnica, José estava no meio deles, e lá de dentro da tenda, Jacó olhava para o pátio, olhava para a contenda entre os irmãos, olhava para a discussão entre a congregação que estava no pátio, que eram os filhos de Jacó. Mas Jacó fitava os olhos para José, porque quando José se agachava, Jacó media os ombros de José. Quando José levantava as mãos, ele media o tamanho do braço de José. Mas José não sabia que a túnica era para ele, mas o que era de José estava sendo feito pelo pai. O pai preparava a túnica colorida, e José nem sabia que era para ele. Mas o pai trabalhava a túnica para José. Eu quero fazer uma vírgula e dizer que aqui tem muita gente que está vivendo esse momento, que está se sentindo que o pai não está nem aí para ele, e que os irmãos estão criticando, brigando atrás de tomar alguma coisa que nem é dele ainda. Mas eu quero lhe dizer que o que é seu está nas mãos ainda do pai. O que é seu está sendo trabalhado com detalhe nas mãos do pai. Ele está trabalhando com muita atenção, com muito detalhe, na medida certa, porque o que é seu vem na medida certa. O que é seu está sendo trabalhado pelas mãos do pai. E quando o pai conclui a túnica, que ele sai na porta para entregar a túnica do dono, aí todos, Rubens, o mais velho, abre os braços e diz: é minha. Naftali disse: não, ela parece comigo. Outro diz: não, ela é o meu tamanho. Aí Jacó, o velho Jacó, se aproxima e entrega a José. Quando ele entrega a José a túnica que ele fez com toda a dedicação, aí os irmãos disseram: ué, e é para ele? Ué, e foi para ela? E eu sei mais do que ela, eu canto melhor do que ela, eu falo melhor do que ela, mas eu quero dizer que o que o pai fez foi para você. O que o pai fez foi para você. Outros diziam: eu sou maior, eu sou estudado, eu sou mais dedicado. Mas o que ele fez foi para você
e ninguém toma. Quando José recebe aquela túnica, a Bíblia também diz que naquela noite, daquele dia, ele teve sonhos. Teve sonhos. Agora, um detalhe: a túnica, quem fez foi Jacó, o seu pai, um homem. Mas o sonho, quem deu foi Deus. Quem deu foi o Pai que está no céu. Porque ninguém dorme e pede para sonhar e sonha. Ninguém sonha o que quer. Ninguém dorme e vai sonhar pedindo o que quer sonhar. Porque sonho vem de Deus. E quando José recebe a túnica e conta os sonhos que ele teve de Deus, cria uma revolta tão grande nos irmãos, que naquele mesmo dia, os irmãos de José tomaram a túnica que o pai tinha dado. Os irmãos rasgaram a túnica que Jacó havia dado. Naquele mesmo dia, a vida de José está tomando outro rumo. Mas eu quero dizer uma coisa: que os irmãos não conseguiram tirar de José os sonhos. Não tiraram dele o sonho, porque não foi Jacó que deu. Quem deu o sonho a ele foi o Pai que está no céu. E aquele sonho ele levou para a cova, levou para a carruagem que levou até o Egito, ele levou até a prisão, mas os sonhos dele não saiu da sua memória, porque foi dada por Deus. O que Deus te deu, o que Deus te dá, ninguém vai tirar de você, ninguém vai tomar de você. Aí eu vou pular essa fase dos 13 anos para nós adiantar. Passa-se 13 anos. Naquele dia que rasgaram a túnica, colocaram José em uma carroça que vinha de Gileade, carregada de quê? De mel, de tempero, de especiarias. A carroça vinha de Gileade carregada de mel, de especiarias, de muita fartura. E José estava sentado no meio da carroça com fome, mas não podia comer, porque era apenas um escravo. E ele, no dia que saiu, ele superou as perseguições no Egito, a ingratidão da mulher de Potifar, a prisão. Mas ele saiu da prisão e Faraó coloca José como governador do Egito. Quando José assume o posto de governador, Faraó coloca José numa carruagem. Ele é colocado num segundo carro, depois do carro de Faraó. E Faraó entrega a José uma túnica de linho finíssimo, coloca no pescoço de José um colar de ouro, coloca no dedo de José um anel de honra. Ou seja, deixa eu dizer a você uma coisa: José saiu dali, das terras do seu pai, como escravo, mas agora José está subindo um carro no Egito, mas com honra e glória, e é o governador do Egito. Depois de Faraó, a pessoa mais importante do Egito é José. A sua túnica foi rasgada, mas ele recebe outra de linho finíssimo. Ele recebe um colar de ouro e recebe um anel de honra. E agora senta-se num carro de governador. E ele se emociona. Mas José recebeu o nome de Zefenat-Paneia, mas ele disse: eu nunca vou deixar de ser José.
Eu queria que você perguntasse a você mesmo: quem serei eu depois de um cargo? Quem serei eu depois da faculdade? Quem serei eu depois que colocar um anel de formatura no meu dedo? Quem serei eu depois que estiver com o meu diploma? José disse: eu sou chamado de Zé Venado Paneia, mas eu sou José. Eu sempre serei José, porque José nunca deixou os cargos subir à sua cabeça. E José teve a oportunidade maior da sua vida de se vingar dos seus irmãos, porque os seus irmãos, depois que ele assumiu o posto de governador, passou 7 anos administrando fartura, mais 2,5 ele administra uma seca, e nesse período os seus irmãos vêm buscar comida, e por 3 vezes eles vêm e se prostam diante do governador do Egito. Só que a 3ª vez que ele vem, que os irmãos vêm trazendo um presente para ele do pai. Os irmãos vêm trazendo um presente do velho Jacó para o governador. Jacó não sabe quem é o governador, os irmãos não sabem quem é o governador, mas vem trazendo um presente para ele, ou melhor, 3 presentes. E quando eles se prostam diante de José, de cabeça baixa, eles entregam o presente que veio do pai. Eles não sabiam com quem estavam falando, mas José sabia com quem estava lidando. Quando José recebe os presentes, que abre o primeiro, é mel. É mel. Quando abre o terceiro, é mirra. Aí José não se aguentou. Os 3 presentes, ele não se aguentou e vai para um quarto camuflado e chora muito, que disse que lá do palácio de Faraó se ouvia o bramido e o clamor de José. Por quê? Porque José, naquele dia que ia como escravo, ia no meio das especiarias e não podia comer do mel. Ele ia no meio da carroça, mas não podia tocar na mirra nem nas especiarias. E agora ele abre. Deus mandou de presente para ele, o pai mandou de presente para ele, quando ele está nos dias de honra. Eu quero dizer, aquilo que você sonhou e não pode tocar, aquilo que você está precisando e não pode tocar, saiba que o Deus de Israel, o Deus que você serve, vai preparar esse presente para os dias da sua honra, coisa que você talvez nunca pensou em ter oportunidade, mas vai chegar nas suas mãos. Aí ele não suporta, chora muito, quebrando, esmagando o anel, esmagando o colar, esmagando a túnica, porque lá fora estão os homens que venderam ele. Aí José volta, se põe diante deles e disse: olhem para mim. E eles levantam a cabeça e José disse: eu sou José. E o que veio na mente daqueles homens? Ele vai se vingar de nós, ele vai mandar matar nós. Mas José disse: não se preocupe, porque vocês vão ser bem alimentados, vocês vão ser bem recompensados, até presente eu vou dar a vocês. Por que você não vai se vingar de nós? Por quê? Porque na minha vida nasceu Manassés, nasceu um Efraim. Manassés quer dizer, eu esqueci tudo para receber minha honraria, eu abandonei, eu esqueci tudo que foi feito contra mim, para que eu seja honrado. Esqueceu tudo quanto foi feito. Benjamim, Efraim quer dizer prosperidade. Por conta de ter esquecido tudo, Deus prosperou José.
E eu quero dizer a você que pelo fato de você se esmagar para engolir aquelas oportunidades que você tem de vingança, aquelas oportunidades que você tem de retribuir tudo que recebeu. Aí José lembra-se que se não tivesse sido vendido, não era governador. Se ele não tivesse tido as suas vestes rasgadas e levada para o Egito como prisioneiro, como escravo, ele não era governador. Eu quero dizer a você que você precisa passar pelo que você está passando para você receber a sua honra lá no final. Tudo que está se caminhando para os seus dias de glória, tudo está lhe levando para os seus dias de honra. O anonimato preparou José para o fortalecimento e o crescimento. As perseguições preparou José para conduzi-lo ao Egito, para conduzir José à prisão, para na prisão revelar sonhos e dali tornar-se o segundo homem depois de Faraó no Egito. E eu quero já concluir, dizer que tem coisa que a gente passa e a gente reclama, a gente até reclama de Deus, mas eu quero dizer que você não serve a Deus por um acaso, não. O que você passa, o que você vem sobre você, está só lhe guiando. Você está só no processo para te guiar até a sua honra e glória. A sua honra vai chegar, porque o que está acontecendo com você é só caminho, é só estrada, é só carruagem que está te conduzindo. José, quando estava na prisão, que ele decifra, que ele revela o sonho do padeiro. Quando o homem sai da prisão, José disse: ei, pegou na fralda da camisa dele, disse: ei, lembre-se de mim quando chegar lá fora. Lembre-se de mim. Sabe o que aconteceu? O homem esqueceu dele. Mas eu quero dizer que no dia que Jesus estava no Calvário, um homem olhou para Jesus e disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Jesus disse: não, eu lembro de você agora. Você está comigo é agora. Então não peça para ninguém lembrar de você. Quem está do seu lado, a quem você presta favores, peça para Jesus, que ele não deixa para depois. Jesus lembra-se de você hoje, agora. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. O que está acontecendo é só o propósito, é só um processo para que você chegue no propósito. É só o processo. Foi necessário passar o processo. Foi necessário passar 17 anos sem ninguém falar nele, sem ninguém lembrar dele. Mas foi necessário passar também 13, perseguido, humilhado, sendo vendido. Mas foi honroso passar 80 anos nos seus dias de honras e de glória. Eu quero que você fique de pé. Fique de pé, porque Deus ainda vai falar com você. Aquilo que o pregador não conseguiu fazer, o tangedor consegue. O que eu falei aqui no início, o tangedor consegue. Porque Eliseu disse, quando estava no deserto, alguém disse: tem algum profeta aí? Aí disseram: tem Eliseu. Eliseu disse: até aqui Deus não falou nada, mas tem alguém que louve aí? Tem alguém aí que adore? Porque se tiver adorador, Deus vai descer a mão.
Se tiver alguém que adore o nome do Senhor, ele vai falar neste lugar. E começaram a adorar e Deus começou a falar. Então, feche os seus olhos, deixa Deus tocar e trabalhar melhor no seu coração. Feche os seus olhos, porque tem alguém aqui em nosso meio, presbitória, que está com o coração balançado, está com a sua alma tocada pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você aqui na frente para aceitar Jesus como seu Salvador, porque Jesus quer livrar você desse abismo que você está vivendo. Deus quer livrar você dessa perseguição. Deus quer tirar você daquilo que está sendo tropeço para a sua vida. Você pode sonhar que Deus vai cumprir, mesmo em prisão. Ele não desistiu, esperou a Aleluia. promessa e a porta Glória a abriu. Deus vai fazer Espírito de o que Deus, você este culto do amigo, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Abrace ela, abrace ele, dá um abraço nela. Vai, se confraternize com ele neste culto do amigo. Diga que você é especial. Você é especial. Você é especial para Deus. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca. Muita chuva. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Ele trabalhar melhor na sua vida. Que agora está no deserto, mas eu sei que está perto. Aleluia. Pra tua bênção chegar. Oh, maravilha, Deus. A vontade. Sinta a energia positiva dessa pessoa que está do seu lado. Sinta Ele como o Espírito Santo. A casa do Espírito Santo é você. Deixa o Espírito Santo trabalhar melhor na sua vida. Faça como José, Aleluia. que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluias. 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 Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca. Muita chuva terá. Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Sinta Deus falar o seu coração. Sinta Ele transformar a sua luta em vitória. Sinta Ele trabalhando no seu interior. Deixa que Ele quer fazer o melhor da sua não vida. Desista jamais. Deus quer trabalhar na vida de alguém aqui. Como José, Eita, Deus. que esperou Deus agir e É noite de bênção, é noite de vitória, é noite de realizações. Eita Deus. Eita Deus fiel. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que tudo pode. É um Deus que tira do lamaçal de pecado e leva às alturas. Aleluias. Deus quer transformar a vida aqui nessa noite. Tem uma pessoa aqui que está com o coração transbordando e você ainda não confessou Jesus ainda como seu Salvador. E eu pergunto a você: você quer fazer parte desse grupo de pessoas? Você quer aceitar Jesus para que Ele faça a transformação que você está precisando? Jesus quer tirar você desse ato de rebaixamento para te colocar nas alturas. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Você sabe que é você. Seu coração está batendo forte.
as suas emoções estão que você não suporta, vem aqui na frente, levante a sua mão, que Jesus quer te salvar hoje. Ele quer te guiar pelos caminhos da justiça. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite? Os céus se abrirão em alegria, os céus pularão de alegria se você levantar a sua mão, porque você é única, você é especial. No meio de 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus escolheu você hoje para estar aqui e lhe dar um ato de salvação. Você ainda não veio, mas você ainda pode vir. Eu vou passar o pastor Xavier, já agradecer por tudo quanto foi feito nessa noite na minha vida e na sua vida, em o nome de Jesus.